Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui nos sustentou em mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida do seu povo, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que perseveram segundo o Evangelho. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, tendo de Deus e oprimido. Mas ele foi tendo pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desragados como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo. Foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Aleluias, oh glórias a Deus. Louvado seja o nosso Deus, que entregou o seu Filho amado, que ele disse que me regozijo, que me recomprazo, que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. Graças àquele sacrifício, o favor imerecido, o amor ágape, ele nos amou primeiro, né? Diferente do amor que o mundo oferece, né? Um amor filéu entre amigos, interesseiro, o eros, né? Entre casais, são amores que existe algo em troca, né? Já o amor ágape é o amor incondicional, o amor que nos constrange, né? E assim como ele nos diz: bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, né? Assim nós somos gratos, somos bem-aventurados, né? Aqueles que têm sede de justiça, aqueles que exercem o direito, aqueles que andam segundo a equidade, na imparcialidade,
Aqueles que amam até mesmo os inimigos, do qual ele disse: amai vossos inimigos, que galardão terei, né, orando somente por aqueles que vos fazem bem. Orem pelos vossos adversários, fazendo assim acumularei brasas sobre as suas cabeças, né? Porque o amor, ele tudo, ele suporta, ele sofre, ele é benigno, né? Tudo passará, até os dons que são irrevogáveis, os dons de profecia, ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos. Sem amor nada seria, ainda que tivesse a fé de transportar os montes, né? Sem amor nada seria, ainda que doasse, vendesse tudo que tinha e doasse aos pobres. Sem amor nada seria, né? Ainda que entregasse o corpo para ser queimado, né? Sem amor nada seria. Tudo se opera os dons irrevogáveis segundo o amor. Jamais utilizar piedade como fonte de lucro, né? Porque eles sondam o intento da mente e do coração, né? Por isso que vem a ira, né, do Cordeiro sobre os filhos da desobediência, porque rejeita, né, aquilo que foi um alto preço ali naquele madeiro, né? Jesus, quando as mulheres ali que ele estava para ser crucificado choravam, né, ele disse: filhas de Jerusalém, por que choras? Antes chorai por vós e vossos filhos, né? Ele disse também: se fazem isto com um madeiro verde, quanto mais quando estiver seco, né? Assim nós anunciamos dia após dia, né? Porque quem creu na nossa pregação, ele diz que até das pedras suscitaria filhos de Abraão, filhos na fé, né? No autor e consumador, Jesus Cristo. Tudo é segundo a fé opera em nós. E nós sabemos, no tempo de Noé, bastou ele, a saber, mais 7, né? Como ele nos disse na mensagem anterior, nós somos testemunhas vivas da sua maravilha, aquilo que ele opera no meio de nós, né? E ele disse aos discípulos: porque me vistes, crestes, bem-aventurado aqueles que não viram e creem, né? Porque obras maiores ainda farão, né? Porque ele está junto do Pai, intercedendo por nós, e nós ainda temos o Espírito Santo em nós, né? Que é o nosso conselheiro, o nosso advogado, né? E ele diz: tudo aquilo que pedires, segundo o Espírito, em meu nome, assim o Pai fará, porque é a forma do Filho ser glorificado no Pai, né? E assim ele não divide a sua honra, glória com homens, assim como Deus Altíssimo, mas há um coração contrito e arrependido, ele não despreza. Aqueles que não gloriam em si mesmo, antes gloriam nas suas fraquezas. Aqueles que não tomam emprestado do mundo e se tornam escravo do mundo, né? E ele nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade. E assim nós perseveramos dia após dia, rompendo em fé, através do exercício constante. Nós adicionamos as virtudes à nossa fé, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, né? O amor, assim como aquela mulher do fluxo de sangue que perecia, aquela que os doutores gastaram toda a sua economia com os doutores e eles não conseguiram. A Bíblia diz que o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque é superior, né, aos sacerdotes
segundo a ordem de Levi, superior até mesmo dos anjos, foi feito um pouco menor e conquistou, né, todo poder e autoridade, porque despojou os principados e as potestades, as autoridades, os herodianos, aqueles que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo, assim como tem os atuais, né, os não-judeus, os que dizem que são e não são, são da sinagoga de Satanás, as seitas, né, tipo os saduceus, aqueles que falam em seu nome, né, mas nada, como ele diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Aqueles que amoldam, né, segundo o padrão deste mundo, o espírito mundano que está no meio da igreja, do qual ele está provando a qualidade, né, das obras de cada um. E está escrito: outra vez vereis aqueles que servem e os que não servem. Os que servem o tissadique, o justo, e os que servem o rachão, o maldoso. Porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens, amantes de si, amaram mais as trevas, porque a luz expõe as suas más obras. Ele disse: se chamaram até o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os seus domésticos. Ele também disse: eles, antes de vos odiarem, eles me odiaram. Mas eles não vos odeiam, odeiam a verdade da qual vós anunciam, porque é uma casa amotinada. Mas continue anunciando a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, pela apostasia, pelo esfriamento do amor, seriam como cócegas em seus ouvidos, né? Não iriam suportar a sã teologia de Cristo. Mas aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vigiai, filhinhos, porque é a derradeira hora, né? Porque dormes. Assim, em mais um dia na vigilância, nós somos gratos a Ti, Jesus, porque o Senhor é aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as transgressões. O Senhor nos redime com o Teu sangue precioso que esvaziou ali na cruz do Calvário, do qual nos permanece com a sabedoria, com o corpo, alma e espírito incorruptível, sendo santificados, purificados através desta palavra. É certo que está escrito que nem todos serão, né, porque o Senhor é aquele que sabe dos que hão de trair. Assim como está escrito também que tudo tem um tempo apropriado e um propósito aqui debaixo do sol, até mesmo os ímpios, para o dia do juízo. Alguns para a vergonha e outros para a honra, a glória e a imortalidade. A Bíblia diz que confundidos e envergonhados aqueles que se levantam sem causa contra os ungidos do Senhor. E em mais um dia Jesus continua purificando o templo, que o anjo do concerto, que os anjos sobem e descem sobre ti, que o anjo do concerto continue purificando o templo, derribando a mesa dos cambistas, derrubando a cadeira dos que vendem pombos, retirando toda heresia, toda vã filosofia, tudo aquilo que se amolda segundo o padrão deste mundo, que afasta o povo da verdade e o caminho à vida, que é Jesus Cristo. Nós somos gratos a Ti por manter na verdade, que é viva e eficaz na Sua palavra, fugindo de todas doutrinas meramente humanas, cerimoniais, como de purificações, de batismo nas águas,
de ceias através de elemento, que venha cair por terra todas essas heresias, que o Senhor continue nos compartilhando o pão do alto. Nós almejamos aquilo que é do alto, não segundo o fermento dos fariseus, continua tirando toda a heresia, continua nos compartilhando o pão e o vinho através do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, do qual o Senhor ceia conosco todos os dias, através do Espírito que já está pronto, preparado para toda boa obra, da água transformada em vinho novo, da qual nos faz a expiação e a purificação todos os dias. Nós somos gratos a Ti pelo vinho novo em odres novos, porque o vinho novo em odres velhos se rompe, mas como o Senhor disse na palavra, está escrito, o meu povo cometeu 2 crimes, rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas que não retêm água. Meu povo é negligente, são negligentes no ensino. Meu povo perece por falta de conhecimento, mas nós somos daqueles que perseveramos na fé e compartilhamos aquilo que o Senhor nos coloca em nossa boca, e de anunciar o Evangelho a toda criatura, a todo o povo. Continua derramando sobre toda a carne o Teu Espírito, convencendo o homem do seu pecado, dos seus maus caminhos, retirando eles daqueles que ensinam as heresias, porque está escrito que o Senhor iria cuidar das ovelhas que não têm pastor. Esta é a nossa fé que nós declaramos dia após dia. Esta é a fé que o Senhor está operando tudo no meio de nós. Tudo é possível ao que crê e jamais será abalado. Nós somos gratos porque tudo só é possível através de Ti, do qual nós somos totalmente dependentes de Ti. Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.